Ok, pessoal, então agora nós vamos explorar aqui as entrelinhas que estão no último dia dessa semana, na lição de sexta-feira, que é o estudo adicional. Novamente, nós vamos começar primeiro analisando, né, os textos aqui que o autor sugere como leitura, dando uma contextualização neles, e depois então nós passamos aqui sobre o nosso encerramento, nosso apelo aqui para o Alexandre. Os textos então. Apocalipse 3:4. Escreve também o anjo da congregação que está em Laodiceia. Laodiceia é a igreja do último, a última igreja, é o último período que vai até a volta de Cristo. Isso diz amém, isso diz o amém, o testemunho fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus, no caso o Messias. Próximo, Apocalipse 5:5. E disse-me um dos anciãos. Aqui a questão dos anciãos. A questão dos anciãos, nós sabemos de Enoque, que seria um ancião, sabemos de Elias e sabemos de Moisés. O restante seriam aqueles santos que ressuscitaram por ocasião da morte de Cristo. Vamos lá. Não choreis, eis aqui o leão da tribo de Judá, no caso o Messias, é Jesus. A raiz de Davi venceu, né, o superou para abrir o livro. Esse livro aqui, o livro e desfilar os seus 7 selos. Esses selos é o seguinte: a propriedade ela não se transferia completamente. Se alguém vendia a propriedade, ela vendia na verdade o direito por um tempo, que era até o ano do jubileu. De 40 a 49 anos a propriedade voltava para a família de origem. E o que seria uma espécie de uma escritura. Dentro dessa escritura estaria lá os termos dessa venda, quem é o proprietário da família, e o selo tinha um brasão, que era um brasão da família. Só quem podia abrir esse brasão da família era o Goel, ou seja, era aquele membro da família que usufruía dos privilégios da primogenitura, no caso aqui o Messias. Vamos lá. E eu olhei e eis que estava no meio do trono, dos 4 animais, já explicamos o que seriam esses 4 animais aqui, e no meio dos anciãos um cordeiro, que estava como matado, e ele tinha 7 chifres. Aqui 7, Sheva, com essas mesmas consoantes aqui, você constrói uma outra palavra, um verbo, no caso, Sova, que significa saciedade, satisfação, no caso do alimento, abundância e plenitude. Ou seja, o 7 é um símbolo aqui de plenitude. Então, o chifre é um símbolo de poder, então, pleno poder. Olhos aqui, a onisciência, né, de sabedoria, ou seja, plena sabedoria. Que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a parte da terra. A plenitude do Espírito de Deus enviado a toda a terra. Eu disse-lhe, Senhor, tu o sabeis. E ele disse, esses são os que têm vindo da grande tribulação, e lavaram suas vestes compridas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Bom, agora vamos para o próximo slide. Aqui, ó, Apocalipse 19, 11, 12, 13, a gente já abordou nos dias anteriores à lição. Próximo slide. 14, 15, 16. 14, 15 e 16 também. Então, essas passagens já foram analisadas. Aquele ponto, aqui é o seguinte, aqui nós temos que essa interpretação do Cavaleiro Branco, muitos interpretam que a questão é o anticristo ou é o próprio Cristo. Dentro daquela estrutura de paralelismo, que nós já falamos, e dentro daquela estrutura de quiasma, que o Alexandre falou, nós identificamos que o Cavaleiro Branco é Jesus, que ele é o próprio Cristo. Mas quem não trabalha essa estrutura de quiasma, eles têm uma outra interpretação. Vamos lá, nos próximos. Aqui nós podemos perceber os 7 selos. Nós podemos entender um pouquinho aquela questão do paralelismo aqui. Veja bem, aqui a gente vê, ó, Éfeso está em paralelo com o Cavaleiro Branco, Esmirna em paralelo com o Cavaleiro Vermelho, Pérgamo em paralelo com o Cavaleiro Preto, Tiatira em paralelo com o Cavaleiro Amarelo, Sardes com as almas debaixo do altar, Filadélfia com os sinais do fim dos tempos e Laodiceia com o silêncio do céu. A gente vê aqui os períodos aos períodos proféticos ao qual se equivalem a cada um dos símbolos. 31 ao ano 100, a igreja de Éfeso, o Cavaleiro Branco. Do ano 100 ao ano 313, a igreja de Esmirna, o Cavaleiro Vermelho. 313 a 538, Pérgamo, o Cavaleiro Preto. 538 a 1517, Tiatira, o Cavaleiro Amarelo. 1517 a 1798, Sardes e as almas debaixo do altar. 1798 a 1844, Filadélfia, sinais do fim. E aqui Laodiceia, silêncio do céu, a volta de Cristo.
Ao longo da lição dessa semana, nós vimos várias formas pelas quais o Cristo está presente no livro de Apocalipse. A gente percebe que a personagem central do livro de Apocalipse é o Messias, é Jesus. E esse Jesus ele se manifesta no livro de Apocalipse como alguém assentado no trono. Ele se manifesta no livro de Apocalipse como o cordeiro que é digno de abrir os selos. Ele se manifesta no livro de Apocalipse como a criança que acaba de nascer e que precisa enfrentar a luta contra o dragão. Ele é apresentado no livro de Apocalipse como um cavaleiro branco, glorioso, sentado, um cavaleiro sentado sobre um cavalo branco, glorioso, indo para o combate, e depois com a vitória. Então, existe uma presença de Jesus em todo o livro de Apocalipse, mas de muitas formas diferentes. É porque a presença de Cristo é realmente multifacetada e porque a função de Cristo é dupla. Eu gostaria de recomendar uma outra leitura. O livro se chama O Sacerdócio Expiatório de Jesus Cristo, é de Frank Holbrook, também da Casa Publicadora Brasileira, um livro que vale muito a pena. E esse livro apresenta uma interpretação sobre a profecia do livro de Zacarias, capítulo 6, versículos de 9 a 13. Essa profecia dada ao profeta, ela apresenta o aspecto dúplice do ministério de Cristo. Diz assim, Zacarias 6, de 9 a 13. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: recebe dos que foram levados cativos, a saber, Eudai, de Tobias e de Jedaías, e vem no mesmo dia e entra na casa de Josias, filho de Zofanias, para a qual vieram de Babilônia. Recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe-nas na cabeça de Josué, filho de Jeozadaque, o sumo sacerdote, e dize-lhe: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará no seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, e será revestido de glória, assentar-se-á no trono, e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Zacarias 6, 9 a 13. Essa passagem, é claro, ela não se refere exatamente a Josué, mas Josué figura aqui como um modelo daquele que seria o Messias. Aquele que reuniria em si duas funções, a função sacerdotal e a função de rei. E é essa a figura de Jesus, acrescentada ainda a figura do Cordeiro em Apocalipse. Jesus é o sacerdote, e a gente percebe isso no livro de Hebreus, porque ele é capaz de apresentar os seus méritos em nosso favor. Jesus Cristo é o Rei glorioso porque ele é Deus e ele venceu o pecado. Jesus Cristo é aquele que julga, mas é aquele que redime também. Jesus Cristo é aquele que é apto para nos salvar dos nossos pecados pelos seus méritos. Essa presença de Cristo constante, ela é o que dá sentido para o livro de Apocalipse, mas é o que dá sentido para toda a Bíblia também. E é o que nos dá esperança. A principal revelação de Jesus, se há uma revelação em Apocalipse, esse é o nome do livro, a principal revelação de Jesus é a revelação de Cristo se apresentando a nós, enquanto aquele que morreu por nós, aquele que é apto para nos perdoar e aquele que é o único digno de nos julgar, de abrir os selos, de romper os selos e de abrir os livros. Cristo é nosso único e suficiente Salvador. Se fica uma mensagem essencial do livro de Apocalipse, é essa: em Cristo há redenção. Nós vemos toda uma trajetória de luta e de sofrimento, de conflitos espirituais ao longo da história, ao longo da narrativa do livro. Mas o livro se encerra com a promessa da vitória. O livro de Apocalipse se encerra com aquela que é a última igreja. A última igreja do livro de Apocalipse, a última cidade do livro de Apocalipse, não é Laodiceia. Nós vimos no sistema de quiasma, a última cidade do livro de Apocalipse é a Nova Jerusalém descendo do céu adornada. É ela que encerra o livro e é a nossa esperança habitar nessa cidade. Bom, pessoal, aqui estão as entrelinhas então que nós preparamos aí para essa terceira lição desse trimestre. Espero que cada reflexão, cada texto da estrutura de Jesus, dos nomes, tenha enriquecido um pouco mais seu conhecimento sobre essa palavra de Deus, que às vezes é tão misteriosa, né, para aqueles que realmente não querem estudar, não querem aprender o que Deus tem para revelar. Nosso desejo é que o Entre Linhas contribua sempre, né, com o seu conhecimento e com o conhecimento
diz aos seus alunos, aos seus amigos, indique o canal para pessoas que estão interessadas. É um tema bastante interessante, né, sobre a preparação do tempo do fim. O pessoal está assistindo bastante os vídeos, até lição 1, lição 2, continua tendo visualizações. Então, mande para o seu amigo, mande para aquela pessoa que você tem algum relacionamento, fala assim, ó, o pessoal fala sobre o tempo do fim, dá uma olhada aí. Ajude o pessoal a divulgar mesmo a palavra de Deus para que mais pessoas se preparem para esse tempo do fim. Fica o nosso abraço, obrigado pelo seu comentário, pelo seu apoio. Não esqueça de deixar seu joinha, de acionar seu sininho se você é inscrito. Se não é inscrito, se inscreva e compartilhe o vídeo com seus amigos nas redes sociais. Um abraço e até então a 4ª lição desse trimestre. Tchau, tchau. Tchau, tchau.